Então, presidente, eu até não ia me manifestar, mas acho que a gente precisa fazer uma reflexão, né? Foi levantado aqui um tema atrelado aqui a um posicionamento da bancada do PT no Senado Federal, e eu quero dizer que nós, parlamentares e petistas, nós temos denunciado a situação de escárnio, a situação de pobreza, né? A situação periclitante que a população brasileira vive, seja no que se refere à gasolina, ao diesel, ao gás de cozinha, ao preço da alimentação. Temos falado isso cotidianamente. E no Congresso Nacional, a bancada do PT cobra, né, do governo atual medidas, por exemplo, de taxação das grandes fortunas. Quando se fala exclusivamente em reforma da Previdência, em reforma administrativa pelos que menos ganham, não vi nenhuma medida, por exemplo, que tratasse de taxar ou de rever os benefícios dos militares. Disso ninguém fala. Só se gosta de fazer proselitismo. Aqui, por exemplo, eu gostaria de falar para as minhas colegas, as duas do PSDB, a colega Tatiane Frisso e a colega Marisol, que hoje representam o governo municipal e o governo federal, e o governo estadual, né? Os dois governos. Quando a gente fala em redução de impostos, eu sou favorável. Aliás, quando a presidenta Dilma saiu da presidência da República, quanto custava a gasolina e quanto ela custa hoje? Se é para nós discutirmos isso. Mas é o seguinte, eu gostaria de que, nessa discussão de redução do ICMS, que se falasse qual aporte vai vir para os estados e para os municípios. Porque isso vai impactar diretamente na redução de caixa. A redução de caixa para o governo do próximo, do governador atual ou do próximo e do prefeito. Então, nós defendemos sim, é inadmissível o valor da gasolina. Mas o dinheiro para a saúde, o dinheiro para a educação, o dinheiro para subsidiar as políticas públicas, que são oriundas dos impostos, e que agora nós teremos uma redução justificável. Mas de onde é que vai vir? O governo, o Bolsonaro, que se coloca como candidato e não apresenta medida nenhuma para melhorar a economia do Brasil. Como é que vai fazer aqui no estado do Rio Grande do Sul, o próximo governador, e o prefeito que tem mais 2 anos de mandato? Quando simplesmente se faz uma medida eleitoreira. Não ouvi ninguém falando, o Bolsonaro precisou estar na véspera da eleição, a base do governo precisou estar na véspera da eleição para apresentar uma medida eleitoreira, quando não discute a política de preços do petróleo e dos combustíveis do Brasil, efetivamente, de maneira séria. Então, tudo bem, se faz uma medida proselitista, destaco, eu defendo, né, que o valor dos combustíveis e o valor da comida seja exequível. Mas nós não estamos discutindo, por exemplo, a questão do juro dos bancos, que seguem ganhando de forma estratosférica. Os milionários e os bilionários do Brasil nunca ganharam tanto. Então a gente cria uma cortina de fumaça em que, eu volto a dizer, eu quero saber como é que os prefeitos e os governadores vão governar. Porque se reduz ICMS, né? Ótimo, beleza, a população vai pagar menos gasolina e diesel, e nós somos super favoráveis. Mas a nossa discussão é de que nós precisamos modificar a política de preço, e não fazer esse escárnio que tem se feito, o governo tem feito com essas políticas liberais, de vender absolutamente tudo, de dilapidar o patrimônio público. Então, concluo a minha fala dizendo, a bancada do PT defende o povo brasileiro. Estamos com uma proposta, com uma candidatura do presidente Lula e do presidente Alckmin. Vamos querer pré-candidatura, obrigado, vereadora Denise, a pré-candidatura do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, querendo discutir a função da Petrobras, querendo garantir valores acessíveis, seja nos combustíveis, seja na alimentação, que infelizmente o presidente Bolsonaro não fez. Aliás, pesou por demais, né? A pobreza, a miséria cresce de forma galopante e ainda bem que a gente tem a possibilidade de mudar essa realidade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Lucas.